Fala, gente boa, eu tô aqui de novo para falar com você hoje sobre uma diferença. Você sabe qual é a diferença entre ouvir e escutar? Tem muitos relacionamentos que passam por dificuldade na comunicação porque as pessoas não sabem de fato qual é a diferença entre ouvir e escutar. E ouvir é simples, ouvir está ligado à audição, aqui, ao sentido, ao perceber sons. Você pode perceber o som da água na torneira, você pode perceber o som do trânsito, você pode perceber o latido de um cachorro, o miado de um gato, você pode perceber que há alguém falando. Mas a escuta, de fato, ela é quando você presta atenção e tem uma escuta, você ouve, mas prestando atenção naquilo que a pessoa está dizendo para compreender. Não é você ouvir pronto para dar uma resposta, não é você ouvir pensando no que você vai dizer em seguida, não é você ouvir pensando em que exemplo você vai dar sobre o resultado que você já teve para outra pessoa. É você ouvir atentamente, é escutar o que o outro está dizendo. Às vezes o outro fala alguma coisa e ele fala assim, fala palavras, mas na verdade há um sentimento por trás. Quando ele fala alguma coisa, há alguma outra emoção ou uma outra razão por trás. E que se você estiver prestando atenção, você estiver escutando ativamente, você vai poder fazer alguma pergunta para se interessar sobre aquilo, para poder saber o que está se passando naquela situação em si. Eu me lembro de um episódio do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, em que a Rochelle chega em casa e ela começa a contar para o Julius que uma colega de trabalho pegou o grampeador dela, usou o grampeador e não devolveu o grampeador. E o Julius, naquela hora, ele começa a querer dar uma solução para a Rochelle. Ela começa a dizer, não, Rochelle, mas não se importa com isso não, vai ver que ela esqueceu. Aí quando ela diz, vai ver que esqueceu, a Rochelle já cresce, né? Então já diz assim, pô, mas você está defendendo ela, você nem conhece ela, por que você está defendendo ela? Quer dizer que eu que sou errada? E aí a Rochelle a Rochelle e o Julius não conseguem ter uma comunicação, porque ela está dizendo uma coisa e ele está querendo apresentar uma solução. Depois, no final do episódio, é bem interessante, porque a Rochelle volta e diz assim, você não sabe, ela pegou a minha máquina de escrever e começou a escrever e não devolveu a minha máquina. Fala a mesma coisa. Não sei direito se era a máquina de escrever na segunda vez não, mas acontece algo assim semelhante de novo. E aí o Julius vai e fala bem assim, é mesmo, Rochelle, ela pegou? É, Julius, ela pegou mesmo. E ela não devolveu? O Julius pergunta, não, ela não devolveu. Nossa, essa mulher deve ser louca. Pois é, Julius, é isso que eu estou dizendo, essa mulher deve ser uma louca. Como que ela faz isso e tal? Ou seja, ele começou a ouvir e repetir o que ela estava dizendo e dando valor ao que ela estava dizendo. Por mais que ele talvez achasse que para ele aquilo não tinha tanta importância, ou que podia ser um simples descuido da outra pessoa, ele estava valorizando aquilo que ela estava dizendo. Ele estava mostrando para a Rochelle que ele estava entendendo que ela tinha um sentimento em relação àquilo e que ele estava ouvindo, não pensando em dar uma outra resposta, mas ouvindo exatamente aquilo que ela estava dizendo. Então, no seu relacionamento, como é que você tem lidado com a comunicação? Você ouve ou você escuta? Muitas vezes as pessoas estão só ouvindo porque elas mexem no celular, mexem no computador, assistem à televisão enquanto o outro fala. E aí a gente não consegue ter, de fato, uma atenção dedicada para poder perceber o que o outro está precisando, o que o outro está dizendo, o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Então minha dica para você é tenha uma escuta ativa, preste atenção no que o outro está dizendo, mais do que nas palavras. Não queira dar uma resposta de pronto, mas perceba o que o outro está dizendo e talvez faça alguma pergunta para aprofundar um pouco mais, para saber mais sobre aquilo que aconteceu. Isso vai ser muito bom no seu relacionamento conjugal, com seu marido, sua esposa, no relacionamento com seus filhos também, para saber como foi o dia deles, que normalmente a gente pergunta e eles dizem, foi legal. Então isso vai ajudar você a desenvolver relacionamento com as pessoas com quem você convive. Por hoje é isso, Deus te abençoe e a gente se vê por aí.